nosso papo hoje é a cervicalgia, as dores cervicais, quais são as causas e que exercícios nós poderemos fazer uso para minimizar esse problema. Eu sou Nelson Marques, sou fisioterapeuta, sou mestre em ciência da saúde, tenho várias pós-graduações, não vou ficar numerando aqui porque eu vou ficar perdendo um tempo com isso, mas agradeço já a presença de todos que estão aqui com a gente. Bem, o que é a região cervical? A região cervical é uma parte da nossa coluna, a parte alta da nossa coluna, porque a coluna é dividida em região cervical, torácica, lombar, sacro e cóccix. A região cervical é onde o nosso crânio está apoiado, onde muitos nervos importantíssimos estão passando por ali, tá? E a medula, né? A medula espinhal, ela passa desde a região cervical, saindo do crânio, descendo pelo canal medular, chegando até lá na região do sacro. Então, nós temos 7 vértebras que vão estar dando apoio ao nosso crânio, ao nosso cérebro, e aonde os nervos vão estar relacionados e ligados. Boa tarde, Raquel, seja bem-vindo. Ela vai estar relacionada diretamente com os nossos membros superiores, os nossos braços. Então, quando você sente, às vezes, um formigamento na ponta das mãos, quando você sente um formigamento nos braços, é a região cervical que alguma coisa está acontecendo ali. Pode ser uma compressão, pode ser uma má postura, pode ser uma forma errada de dormir, tá? Pessoas que têm o hábito de dormir com travesseiros altos ou mais de um travesseiro, comprovadamente, cientificamente, vai causar problemas nos braços, vai causar os tais formigamentos, que nós chamamos mais tecnicamente de parestesia. Boa tarde, Marisete, seja bem-vinda aqui com a gente. Eu estou falando isso, pessoal, porque nós temos, ao mesmo tempo, pessoas do Instagram, pessoas do YouTube, pessoas que estão no Twitch, no Facebook. A transmissão ela é simultânea, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, tá? Todos esses locais estão recebendo esse vídeo, essa live, e todos estão vendo ao mesmo tempo esse nosso trabalho que nós estamos conversando aqui com vocês hoje, ok? Então, pessoal, são 7 vértebras que nós chamamos de C1 a C7. C1 é chamado de Atlas, né? Dentro da mitologia grega, o Atlas é o que segurava, né, o mundo, o nosso crânio, o nosso cérebro, e C2 é o Axis. Axis quer dizer o eixo, assim, aquele movimento que você gira. Eixo é trabalhar em giro, em forma circundar. Então, a cervical, ela tem nervos que vão estar ligados aos nossos músculos, aos nossos ossos, à nossa pele, né, aos nossos tendões, aos ligamentos dos membros superiores, ou seja, braço, antebraço, punho, mão, dedos das mãos. Então, todas as estruturas, nosso corpo é como se fosse uma hidrelétrica. E essa hidrelétrica, ela é ligada pelos nervos. É só você ver, eu estou comprovando que a hidrelétrica existe porque você faz exame de coração, você faz um eletrocardiograma, você faz um exame cerebral, o eletroencefalograma, você faz um exame para testar os nervos do seu corpo, a eletromiografia. Então, são respostas elétricas que o nosso corpo responde quando você utiliza algum tipo de exame para saber se existe algum comprometimento do nosso sistema nervoso. Então, nosso corpo é uma hidrelétrica totalmente ligada. E quando há uma alteração postural, por exemplo, ou uma má postura, quer ver uma coisa que hoje está causando uma má postura tremenda? Celular. O celular hoje é um dos maiores vilões das pessoas que têm problema na cervical, porque você fica com o celular, em vez de você estar mantendo o celular na linha da sua visão, você está com o celular aqui embaixo e com a cabeça abaixada. Para vocês terem uma ideia, quando você faz essa flexão, você abaixa a cabeça, você está jogando uma carga equivalente a 5 vezes o peso da sua cabeça na região cervical. E isso fazendo 1 dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, o que vai acontecer? Dor, formigamento,
dor de cabeça, uma série de coisas que podem estar acontecendo que estão relacionados à má postura. Então, a nossa cervical, as dores cervicais, tecnicamente chamada de cervicalgia, ou dor na nuca, que as pessoas falam muito, isso tudo vai comprometer a sua saúde, vai comprometer o seu dia a dia, vai comprometer, inclusive, vai comprometer o seu bom-estar geral, né? A sua boa saúde geral. E é importante que você saiba o que acontece, na verdade, ali. Bem, dor na cervical é uma dor causada devido à espondilólise cervical, que nós chamamos isso de osteoartrite. As artroses, os desgastes promovidos pelo movimento ou pela má postura na região cervical, que também pode acometer outras vértebras, tá? Essa espondilose, essa osteoartrite, pode acometer o cotovelo, as mãos, né? São outras regiões em que a parte óssea pode estar comprometida. Mas como hoje o nosso papo é região cervical, boa tarde, Raquel, seja bem-vindo. Então, essa condição envolve alterações nos ossos, disco, né? O disco é uma cartilagem que fica entre cada vértebra como um amortecedor natural, tá? Ele faz a função de um amortecedor, ou as articulações que estão conectadas ao pescoço, tá? Então, existe entre cada vértebra, entre a vértebra 1 e o crânio, é uma articulação. Entre a C1, a primeira cervical, e C2, é outra articulação. Entre as facetas, articulações. Então, nós temos várias articulações, e articulações móveis têm movimento, possuem, às vezes, discos, às vezes, alguns locais existem bolsas, chamadas de bursas, que, quando inflamada, causam bursite. Todo mundo pensa de bursite de ombro, né? Bursite pode dar em qualquer articulação, tá? Depende da mobilidade, depende do quadro inflamatório que você vem apresentar, tá? Então, as principais razões. Quem está aqui presente, pessoal, coloca aqui de onde é, coloca aqui no chat. Meu nome é tal, sou de tal local. Por favor, coloca no chat de onde você é, de onde você está vindo, né? Quem é você, de onde você vem. Por favor, coloca no chat, para saber, para a gente se comunicando aqui um pouquinho entre nós. Então, as principais razões da dor cervical são devido ao desgaste das cartilagens e ossos e, portanto, são frequentemente encontradas em pessoas idosas. Se você tem por hábito, desde cedo, a má postura, tá? A má postura, o posicionamento inadequado, tá vendo televisão, tá toda torta, tá deitada, tá com 2 travesseiros, 3 travesseiros, tá usando o celular de forma errada, tá no computador, tá usando de forma errada. Tudo isso vai causar dores no pescoço, quando não causar outras alterações em outras regiões do nosso corpo, ok? Então, a região cervical, as pessoas vivem lá, né, fazendo, às vezes, uma massagem local, tentando aliviar a tensão na região cervical, mas não adianta você querer tomar um monte de remédio, porque não vai resolver. Remédios, repito, 1000 vezes, 1500 vezes, 10.000 vezes. Legal, Campo Grande, Mato Grosso. Seja bem-vinda, Fran. Muito obrigado pela sua presença. Não adianta ficar tomando remédio para que você tenha um alívio dos sintomas se você não cura a causa. A causa é a má postura. Então, existem exercícios, daqui a pouco nós vamos mostrar, esses exercícios que são responsáveis para melhorar a sua postura e essas dores que você sente na região cervical, que acabam irradiando para os braços, antebraços, mãos, sentindo os tais formigamentos. Então, o uso excessivo do pescoço, né? O trabalho cotidiano de algumas pessoas envolve movimentos que pressionam a coluna, resultando em desgaste. Esse desgaste nós conhecemos com o nome de artrose. Como é na região da coluna, é um nome mais específico ainda, chama-se espondiloartrose, tá? Espondiloartrose. Artrose na região da coluna, que pode ser na cervical, que pode ser na torácica, pode ser na lombar, tá? Então, isso não precisa envolver apenas o trabalho físico, como um trabalho pesado, mas também trabalho de mesa,
com uma postura que pode ser um problema. Então, pessoas que trabalham em computadores podem ser acometidas por essas dores no pescoço. Costureiras ficam muito tempo mexendo na costura, com a cabeça abaixada. Tá? Trabalhos manuais em que você tem uma bancada, o ideal é que a bancada fique mais ou menos na altura do seu tórax. Aí você pode apoiar os seus braços, manter o alinhamento da cabeça, aí você vai melhorar esse quadro. Então, a postura é o principal problema relacionado a problemas cervicais. Marisete, aqui no Instagram, eu estou falando para gente, porque a gente está em vários canais ao mesmo tempo aqui hoje. Né? Hoje, além do YouTube, nós estamos no Instagram, nós estamos no Twitch, nós estamos no Facebook. Simultaneamente, todo mundo está vendo ao mesmo tempo a mesma live. É bacana porque muita gente agora vai começar a observar essas lives. Okay? Então, a Marisete é da zona rural de Ceabra, na Bahia. Pessoal da Bahia, seja bem-vindo aqui novamente. Peço pessoal também do YouTube, do Instagram, do Facebook, do Twitch, que coloque de onde você é, qual é o seu nome e de onde você é. É legal para a gente saber das pessoas aqui no nosso país o que elas fazem, onde elas estão, tá? Isso é muito legal mesmo, pessoal. Muita gente pode conversar com a gente aqui, pode bater um papo e melhorar a sua saúde. Bem, então a cervical, né, que é a região alta, é a primeira região da nossa coluna, ela tem uma curvatura. Essa curvatura fisiológica chama-se lordose. A lordose não é um problema postural, tá? O problema postural seria uma hiperlordose ou uma inversão da curvatura. A curvatura lordótica, ela é convexa, enquanto que a torácica, ela é côncava. Então, se você inverte a curvatura ou você tem um aumento excessivo da curvatura, aí sim é uma alteração fisiológica postural da coluna vertebral, tá? Então, os desgastes, a má postura, eu vou repetir várias vezes isso, tá? O mau posicionamento à frente do celular, né? Tem pessoa que fica com o celular na altura do tórax e fica com a cabeça abaixada, mexendo no celular, sabe? Tem gente aqui da produção que está fazendo isso, inclusive. Está com o celular baixado, olhando para baixo, e eu estou falando de cervicalgia e está usando exatamente a forma errada. Odaí, boa tarde. Odaí do Rio de Janeiro, é amigo da família, um colegão aqui. Às vezes estou fazendo live e estou estudando. Ele fala que está estudando porque quando eu estou, às vezes, nos canais no qual eu participo do Flamengo, né? JS Flá, do Jonas Estelma, Rubro News, Futebol Clube, do Júlio Miguel Neto, no Pilhado, o Thiago Asmar, também na Zona Rubro-Negra, do Alan. Abraço a todos, tá? Abraço a todos. Mas vamos continuar aqui no nosso papo, que é do problema cervical. Bom, podem haver lesões na região cervical. Uma lesão na região do pescoço ou da coluna é agregador instantâneo para a dor cervical. Alguém já deve ter tido algum momento dentro do ônibus, aquelas arrancadas que o ônibus dá e dá aquelas freadas, né? O pessoal brinca e diz que é para ajeitar o pessoal dentro do ônibus. Não. Essas arrancadas e essas freadas fazem com que o movimento da nossa cabeça seja deslocado para frente e para trás, causando o que nós chamamos de movimento em chicote. Esse movimento em chicote, ele pode causar uma compressão, tá? Essa compressão radicular, essa compressão nos nervos, causa dor. Por quê? Vai causar uma inflamação no nervo, esse nervo não vai passar as informações adequadas, você vai sentir dor constante, tá? Por quê? Os nossos nervos, eles são revestidos por uma camada chamada de mielina. A mielina é o nosso revestimento com uma camada de um fio. A velocidade que a mielina transporta as informações, seja informações sensitivas ou informações até motoras, ou seja, movimento, sensitiva, por exemplo, você colocou uma coisa quente no seu braço, você vai sentir. Natália, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Eu sei que você é de Minas Gerais, não é isso? O pessoal está colocando aqui o seu nome e de onde você é, tá? Então, você colocou uma coisa quente no seu antebraço, no seu braço. Vai uma resposta para o cérebro sensitiva, rapidamente. Por isso que quando você chega próximo ou você coloca a mão numa coisa muito quente, você tira a mão.
Porque há uma resposta. A velocidade de informação que vai para o seu cérebro é mais ou menos de 400 km por hora, é muito rápido. Por isso que as pessoas têm a famosa velocidade de reação. Você está dirigindo o seu carro e de um momento vem uma freada. Sinal vermelho, você freia. Teófilo Otoni, Minas Gerais. Seja bem-vinda novamente, Nádia. Você freia, né? Houve uma informação sensitiva, ou seja, visual, automaticamente vai para o seu cérebro essa informação e você sabe que o vermelho é frear, parar. Aí vem uma informação motora, ou seja, um movimento. Você tira o pé do acelerador, vai no freio, empurra e você freia. Só que isso é muito rápido. A velocidade de reação é muito rápida. Se ela não for rápida, olhei, sinal vermelho, uma informação. Agora eu vou fazer uma adução da coxa, depois uma extensão do joelho. Boa tarde, Ulisses, seja bem-vindo. Muito obrigado aqui pela sua presença. Não esquece, hein? Sexta-feira, capsulite adesiva, problema da sua esposa, inclusive. Obrigado. Ulisses, chama mais gente, pega o link do canal, pede mais gente para vir para cá. Nádia, pede mais gente para vir para cá. Daí, a turma que você tem imensa, um monte de engenheiro, manda o pessoal vir para cá. O engenheiro, às vezes, na manipulação, tem dores na cervical. Chama o pessoal para cá, manda o pessoal vir para cá para escutar a live, para prestar atenção, para fazer pergunta. Ok? Então, essas informações são muito rápidas, muito rápidas. Se você não tivesse essa informação, você bateria com o seu carro, você levaria uma pedrada, se alguém mandasse uma pedra em você, você não correria de algum problema no dia a dia. Deixa eu ver aqui o que a Nádia está perguntando. Estou sempre em choque no braço. Vou pegar alguma coisa e o braço volta a doer, né? Eu creio que seja isso. Ok. O que é, Nádia? Olha só. A nossa cervical, ela é ligada, né? A nossa cervical sai em nervos. Esses nervos são chamados de sistema nervoso periférico, ou seja, nas laterais. Eles vão irrigar as regiões periféricas. Quais são as regiões periféricas? Braços, membros superiores, né? Membros inferiores e órgãos. O que está no centro? O encéfalo, nosso cérebro, e a medula espinhal, que corre por dentro de toda a coluna vertebral. Então, o encéfalo é a medula, sistema nervoso central. Os nervos, sistema nervoso periférico. E esses nervos são como fios que se ligam aos nossos músculos, ossos, ligamentos, órgãos. E na cervical, o que faz a ligação é para os membros superiores, braço, antebraço. O teu vai para a coluna, mas sim, existem também nervos que vão inervar alguns músculos que estão aqui na região da escápula, o antigo omóplata. Tá? Então, quando há uma má postura, há uma artrose, há um desnivelamento, há uma má postura, isso vai comprimir o nervo. É como se você tivesse... Deixa eu dar um exemplo aqui. Vai e volta. Alguma compressão. Quando você se alinha melhor, você melhora. Ok? Nós vamos ver os exercícios que vão fazer, né? Vocês vão ver exatamente os exercícios que vão melhorar a sua postura. Bem, por que inibe, né, diminui a função, né, do nervo? Vou imaginar, todo mundo já brincou alguma vez, né? Alguém da família está lavando a calçada, está lavando a área, né, com aquela mangueira, aí você vai e pisa na mangueira. Ou você vai de brincadeira e torce a mangueira, né? Dobra ela. Quando você dobra a mangueira ou pisa nela, o que acontece? O fluxo de água diminui. A mesma coisa acontece no fluxo de informações nervosas, sensitivas e motoras, ou seja, a sensibilidade, quando você coloca a mão numa coisa quente, automaticamente você tira a mão rapidamente. É uma função sensitiva dos nervos que estão ligados nas nossas mãos, por exemplo, e vão se ligar no cérebro. Com a velocidade de reação, ela é extremamente rápida. Fátima, seja bem-vinda, obrigado pela presença. Estamos falando de problemas de cervical, cervicalgia, má postura, problemas de cervical. Então você tira rapidamente a mão. Quando você retira rapidamente a mão, é uma função sensitiva. Você mandou uma informação para o cérebro, aquilo vai te queimar. Você sabe que o calor excessivamente vai te causar uma queimadura. E qual é a resposta? O movimento de retirada, é um movimento motor, é um movimento de contração. Então você retira a mão. Quando você tem algum tipo de problema, cervical, algum tipo de compressão por uma má postura, por exemplo,
ele vai fazer com que aquele fluxo que eu falei em relação à mangueira comece a acontecer de uma forma ruim. Então, as informações vão gerar o quê? Pela compressão, dor, dificuldade de movimento, fraqueza muscular, dor de cabeça, tá? Uma série de coisas vem acontecer. Boa tarde, Kleber. Seja bem-vindo aqui novamente. Então, a região cervical, ela é importante para onde? Para a região alta do nosso tórax, músculos estão contidos aqui, e braços, tá? Vocês vão ver daqui a pouco uma imagem, vocês vão entender melhor como é que é esse processo. Cada região, cada nervo que passa no nosso corpo... Opa, chegou um superchat aqui. Raquel, muito obrigada. R$20, muito obrigado mesmo. Tá, Raquel? Obrigado. Gente, quem quiser cooperar também, isso aqui ajuda o canal, tá? É um dinheirinho que a gente ajuda outras pessoas, ajuda a pagar, inclusive, essa transmissão aqui, tá? O superchat você tem que... Quem quiser, não é obrigado. Ninguém é obrigado a nada, tá? Mas, Raquel, obrigado mesmo por esses R$20, tá? Obrigadão mesmo. Bem, galera, deixa eu deixar aqui. Então, por exemplo, Nádia, você está sentada, de repente toca o telefone, né? Alguém manda uma informação, ou entra sei lá, um WhatsApp, né? Pim! Aquele troço tocando lá. Aí você pega o celular e... Cabeça baixada, pressão na cervical e você digitando. Aí entra outra mensagem, você vai olhar outra mensagem. Aí entra outra mensagem, você olha outra mensagem. Ou você fica lá olhando o celular, que está querendo fazer alguma coisa. Obrigado, Raquel, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Fernanda, seja bem-vinda. Eu estou pedindo ao pessoal aqui que está entrando aqui, por favor, nome de onde é. De onde você está vindo? Ah, eu sou de Minas. Eu sou da cidade tal, de Minas Gerais. De onde você é, né? Mary, seja bem-vinda aqui com a gente. Obrigado pela presença. Muito obrigado mesmo. Então, galera, a postura é o pior problema para a coluna vertebral. Quem está no Instagram, quiser vir para o YouTube, um canal Uma Luz para Fisioterapia, tá? Nós estamos também simultaneamente no Instagram, estamos no Facebook, estamos no Twitch e aqui junto no YouTube também, ok? De onde você é? Bota o seu nome e venham para cá e dizer de onde vocês são, ok, pessoal? Ô Mary, eu pediria só uma coisinha, só por favor, nada de política aqui. Você me desculpe, tá? Eu não gosto de política, tá? Não suporto política. Por favor, não coloque nada de política, tá? Ah, você está na Inglaterra, obrigado. Ok, muito obrigado, Mary. Tá? Mas, por favor, nada de política, por favor, obrigado. Sim, desculpa, mas eu tenho esse pensamento. Kleber de São Gonçalo, Mary está na Inglaterra, legal, muito bom. Então, olha só, gente, nós estamos vendo essa imagem aqui. Olha só, a irradiação pode ser para a cabeça. Essa imagem mostrando aqui a irradiação para a cabeça. A radiação pode ser para os ombros, que é muito comum. Pessoas que têm problemas na cervical irradiam para os ombros, para a região da escápula, para os braços, tá? Hérnia de disco. Ocorre quando os discos espinhais desenvolvem rachaduras neles, tá? Ou seja, nós explicamos um pouquinho ontem, as pessoas que não estavam aqui ontem, existe um disco que é uma cartilagem, tá? É uma cartilagem que em contato entre os corpos das vértebras, eles fazem a função de um amortecedor. Pela má postura, pelo mau posicionamento, às vezes, da própria região cervical, outra região da coluna, pode haver uma herniação. Herniação é a saída do disco comprimindo uma estrutura nervosa. Não, tudo bem, Mary, obrigado. Além do que, deixa para lá, não vou falar de política aqui, porque não é o papo aqui. Política não é isso. É outra coisa. Vamos lá. Então esse disco acaba se deslocando para a parte externa e comprimindo, tá, os nervos.
ok? Comprimindo os nervos. E comprimindo os nervos vai causar dor. E você vai ter uma interrupção, às vezes, né, no processo de formação, tanto sensitiva quanto motora. Então, os sintomas de dor cervical causados por isso podem trazer dormência e dor nos braços, que nós chamamos isso de parestesia, formigamento, tá? Parestesia e formigamento. Então, aqui uma imagem de uma ressonância magnética. Vocês estão vendo aqui, inclusive, ó, essa setinha. Você vê que existe uma forma, né, da medula. Isso que vocês estão vendo aqui, nessa parte esbranquecida aqui, é o chamado canal medular, onde a medula está se dispondo, desde o encéfalo até chegar à nossa cervical. O pessoal que está no Instagram não está vendo, por quê? Não está vendo porque dentro do YouTube, dentro do Facebook, dentro do Twitch, eles estão vendo as imagens. Está sendo ao vivo aqui as imagens. O Instagram não promove isso. Não promove a colocação de imagem dessa forma. Então, quem quiser ver o que eu estou falando aqui, as imagens, é só vir para o canal Uma Luz para Fisioterapia, tá? Venha lá para o YouTube e você vai ver todo o processo, inclusive os exercícios que serão mostrados aqui, tá? Para que você melhore o seu problema na cervical. Então, essa imagem aqui, dessa ressonância, estão vendo que existe um canal esbranquecido, que é o canal medular. Aqui, a parte normal, você não vê nenhum tipo de algo comprimindo. Isso aqui é uma hérnia, ó. Essa parte preta que está empurrando ali a medula espinhal, é uma hérnia de disco. E essa hérnia vai causar o quê? Dependendo da região, dor. Então, tudo que estiver abaixo dele vai sentir dor, ou um pouquinho acima também. Então, a hérnia em si, tá, é a causadora da dor. Mas hoje já se sabe que 97% das pessoas que são acometidas por hérnia de disco não terão que fazer algum tipo de cirurgia. Boa tarde, Boca. Seja bem-vindo aqui com a gente. Bem, essa imagem que eu queria falar para vocês, né? Essa coloração, essas numerações aqui, tá? Sim. Ok. Ontem eu estou fazendo até uma campanha para ajudar as pessoas, né? Para a campanha lá de Petrópolis, sim. Inclusive eu tenho pessoas amigas lá em Petrópolis, inclusive, eu estou pedindo, inclusive, ajuda às pessoas para quem puder, inclusive, né? Em locais já de coleta no Rio de Janeiro, por favor, foi bom você lembrar isso para a gente aqui, é muito bom. Estão precisando de água, estão precisando de alimentos, estão precisando de comida, tá? Ainda está complicado ainda. Sinara, boa tarde, seja bem-vindo. Então é importante, quem puder ajudar, gente, água, alimentação, roupas. Tem muita gente com problema em Petrópolis, muitas casas, muitas mortes aconteceram. Então quem puder ajudar, foi bom você lembrar, Meli, muito obrigado. Então essa imagem aqui para gente, ela mostra o seguinte, essas colorações e essas numerações, né, C1, C2, C7, C8, são as regiões onde os nervos que saem, pessoal que está aqui, eu vou até falar aqui, por favor, doações de apoio aos moradores da região serrana, tá? O 17º Batalhão de Polícia Militar Comunitário de Segurança das Ilhas está recebendo, aqui lá no Governador onde eu moro, tá? Está recebendo doações para as vítimas das chuvas em Petrópolis. Buca, depois entre em contato com o Cláudio e eu vou passar depois essa informação para que a gente amanhã consiga fazer essa arrecadação e depois a gente mande para o 17º Batalhão para que a gente consiga enviar esses auxílios para Petrópolis, ok? Então, no 17º Batalhão, aqui na estrada Rio-Jequiá, 518 no Zumbi, estão pedindo alimentos não perecíveis, água, roupas de cama, produto de higiene em geral. Sua ajuda é muito importante. Então, o Batalhão da Polícia Militar, que é do Governador, depois manda isso para mim, produção, por favor. Sim. Então, é importante vocês ajudarem. Eu vou ajudar. Amanhã, inclusive, eu pedi ao Cláudio ontem, viu, Boca? Para fazer essa informação de manhã, dentro do nosso grupo, para que nós façamos amanhã essa coleta, né? Quem não puder, até financeiramente ajuda, para que a gente ajude o pessoal de Petrópolis, tá? Então, aqui na ilha, onde a gente mora, na Ilha do Governador, vamos fazer essa ajuda, tá?
Deixa eu voltar aqui. Então, gente, essa imagem aqui mostra essas colorações, regiões onde os nervos, por exemplo, C1 e C2, crânio e C1, sai o nervo C1. Entre C1 e C2, sai o nervo C2. Entre C2 e C3, C de cervical, tá? C2 e C3, sai o nervo. Então, essas regiões que vocês estão vendo aqui, que nós chamamos de dermátomos, tá? São sensibilidades da pele, é onde os nervos estão ligados. Ok? Então, se você, Nádia, você sente dores aqui nessa região, são nervos de C7, C8 e T1. São nervos dessa região que saem da cervical, tá? Então, você está pedindo aqui. Quando sinto muita dor na cervical, tem uma pressão na nuca e forte dor de cabeça. Eu falei, dor de cabeça acontece. Ela irradia, tá? A região toda nessa região aqui, tudo nessa área. Sim, mas a gente pode, né, a gente trazer para cá, né, trazer para o batalhão e levar também pode ser, não há problema nenhum, ok? Então, é uma irradiação, é dor irradiada. A dor de cabeça nada mais é do que dor irradiada, ok? Discos desidratados. Nós estamos falando dos discos cartilagem, são aqueles amortecedores que ficam entre vértebra e vértebra. Então, os discos entre a coluna vertebral, que são os discos chamados intervertebrais, porque estão entre vértebras. Os discos entre a coluna vertebral podem secar às vezes e, portanto... Fran, se você quiser, esse vídeo fica gravado, tá? Ele fica gravado, ok? Depois você assiste dentro do canal, ok? Não esquece de deixar lá, se inscrever no canal e dar o like, por favor, tá? Antes de você sair. Mas agradeço a sua presença. Mas o vídeo fica gravado, depois você olha com calma. A esfregação deles, ou seja, o contato, porque existe movimento, né? A cervical faz o quê? Ela faz flexão, ela faz extensão, ela faz inclinação para a direita e para a esquerda, ela faz rotação. Essa esfregação, na verdade, é um movimento, é o contato, né? Ele escorrega através do caminho, ok? Então, isso pode causar dor pela diminuição do espaço. Com o envelhecimento, isso tende a aumentar. Com a má postura, mais ainda. Então, todo esse processo de desidratação também tem relação com o baixo consumo de líquidos. Então, pessoas que têm, por escolha, um baixo consumo de líquidos, também podem provocar problemas de disco e cervicais. Entendeu, Nádia? Você falou antes que você quase não toma líquidos. Então tem que tomar. Acostume-se. Então aqui nós estamos mostrando aqui outra imagem, uma outra ressonância magnética, tá? Que há o canal, aquela parte branca. Depois você tem uma desidratação discal, que já começa a sair da sua conformidade natural. Você vê que o disco aqui tem uma altura e aqui tem uma altura menor, porque ele está desidratado, ele vai sendo achatado. E aqui uma protusão, que é uma hérnia. A protusão discal nada mais é do que uma hérnia, comprimindo a medula. Praticamente está toda comprimida. Nessa região baixa, eu coloquei aqui, na verdade, essa hérnia é uma hérnia lombar. Eu não achei nenhuma cervical desse tipo. Ele vai prejudicar onde? Membros inferiores. Prejudica a micção, ou seja, o xixi. Ele prejudica a defecação, ou seja, as fezes. Então, todo esse processo aqui, por compressão, vai prejudicar a sensibilidade. Tá? Por quê? Você tem uma sensibilidade dizendo que a bexiga está cheia. Você vai ao banheiro, você faz força, né? Ou seja, a força já é muscular, porque a bexiga urinária ela é um órgão muscular, e você vai esvaziar. Okay? Se há, por exemplo, a vontade de ir ao banheiro para liberar as fezes, se você não tem essa sensibilidade ou essa parte motora, você pode ter um fecaloma. Aí você tem que ir para o médico e ir ao hospital para fazer lavagem. Aí é um prejuízo maior. Então vocês vejam como a postura é importante para a gente. Um esporão ósseo nada mais é do que uma artrose, que o pessoal chama vulgarmente de bico de papagaio. São os desgastes de contato de osso com osso. Tá? Então essa dor cervical é causada devido ao crescimento excessivo de um osso, que pode pressionar contra outros nervos espinhais e a medula espinhal, e fica doloroso. Então, se eu tenho uma ponta que vai pressionar o nervo, é como se eu estivesse novamente pegando aquela mangueira d'água e dobrando ela. O fluxo de informação
sensitiva, motora, tá? Sensitiva e motora vai diminuir. Deixa eu ver o que a Sinara está falando aqui. Doutor, meu filho está sentindo um desconforto no pé da barriga, no pé da barriga em cima, né? No dorso do pé. Ele não sente dor, só o desconforto ao pegar peso. E ele toca na igreja, né? Ele toca trompete, nada mais agudo, ele sente esse desconforto. Olha, Sinara, eu creio que esse desconforto no pé pode ser porque o calçado é apertado. Tá? É muito comum. Tá? Eu tenho um vídeo que eu falo exatamente disso. Eu acho que é do tênis. Eu botei ontem no canal. Adequação da compra de calçados e tênis para atividade física. Tá? Provavelmente o calçado apertado é que causa esse desconforto. Tá? É muito comum. 28 anos de idade, então é um problema mesmo de pressão. Pode contar que o sapato dele deve estar apertando demais o calçado. Né? Se for o calçado pode estar inadequado, está pressionando demais e pode estar causando essa dor por essa pressão inadequada. Ok? Olha só aqui a diferença, olha aqui, gente, nessa imagem. Aqui uma vértebra, né? Essa parte branquinha no meio aqui é o disco. Tá? É o disco, é a cartilagem que eu falei. Aqui em cima e embaixo é uma vértebra e outra vértebra, né? Disco intervertebral, está entre as vértebras, ok? E aqui uma vértebra, né? Cheia de ponta. Esse monte de pontas nada mais são do que artrose. E olha só, com essa ponta crescendo, vai comprimir a cartilagem. Então você vai ter mais contato. Os nervos que saem por aqui vão ser pressionados. E pressionados causa o quê? Dor. Deixa eu ver o que é a Maria Mole. Nádia, eu tomo mais durante a noite. Líquidos. Ok. Durante o dia é difícil para eu estar tomando líquido. Não sei qual tipo de trabalho que você executa, mas uma garrafinha do seu lado, mesmo plástica, vale a pena. Tá? Seja água, seja suco, uma garrafinha, seja um mate, né? Tudo isso é hidratante, você colocar do lado uma garrafinha. E sempre, né? Ontem eu mostrei a vocês a necessidade do consumo. Qual é a quantidade necessária para cada pessoa, né? É aquele peso vezes 0,035. Aí você calcula e deve ser recalculado a cada 2 semanas. Então, uma garrafinha de meio litro já te dá a quantidade necessária para você consumir. Se você tiver que consumir 2,5 litros, 2,5 litros você vai ter que consumir 6 garrafinhas daquela durante o seu dia. Então ali já é uma referência, né? Aquela garrafinha de meio litro é uma referência para que você consuma. Mas também não é para tomar de golada de uma vez só não, gente. Isso sobrecarrega os rins. O consumo de água deve ser aos goles, aos poucos. Tá? Por isso que as pessoas às vezes não conseguem. Porque ela toma tanto de uma vez que o estômago fica lotado de líquido, aí não consegue tomar mais líquido. Esse é o problema. Água com limão, excelente, Mary, mas sempre dando um intervalo entre as refeições, tá? Se você tomar água com limão pela manhã, você tem que dar um intervalo de 1 hora para tomar o café da manhã. Se você tomar água com limão, o ideal da água do limão no almoço é 1 hora depois do almoço, tá? São detalhes importantes. Então, vocês estão vendo aqui vértebras normais e disco normal e vértebras com artrose, né, os famosos bicos de papagaio, com a compressão do disco. Ok? Quais são os sintomas? Quais são os sintomas? Dormência ou fraqueza e formigamento, que nós chamamos isso de parestesia nos braços, mãos, pois essas partes estão diretamente ligadas aos nervos cervicais. Tá tudo ligado aos nervos cervicais. Como eu falei, vocês viram aquela imagem, aquelas cores, né, as letras, tudo tem relação com a região cervical quando eu falo de membros superiores e parte alta do meu tórax. Dificuldade em caminhar e outras atividades casuais devido à falta de coordenação. Por que isso? Vários nervos que estão na região do crânio, os famosos pares cranianos, eles fazem irrigação, inclusive, para a região labiríntica. O labirinto é a região de equilíbrio, tá? E se essa região do equilíbrio não está adequadamente
funcionando, vai causar desequilíbrios, ok? Então, a região labiríntica também tem relação com a parte nervosa, como também o cerebelo, que é a coordenação e equilíbrio. Isso causa reflexos anormais pelas mãos, você perde a sensibilidade, tá? Espasmos musculares, ou seja, você vai ter um tipo de contração que você não sabe por que está acontecendo isso. Sim, quem não sente isso, dores que você sente na região cervical lombar, você fica sem ar. Nádia, eu aconselho a você, como você já tem uma dor na região cervical e lombar, se você tiver seu tempo, e eu acho que você vai ter que arrumar um tempo para isso, exercícios na piscina. Pode ser uma hidroginástica, pode ser... Ah, você se aposentou? Pode ser uma hidroginástica, pode ser uma hidroterapia, tá? Ou, se você puder, um pilates é uma boa também para isso. Não é questão de desculpa, não. A questão é que a gente tem que se tratar, né? Porque isso evolui para pior, tá? Eu não posso ficar enganando você aqui, mas isso evolui para pior, tá? Então, pilates é uma boa, piscina é uma boa, osteopatia é uma boa, o acupuntura é uma boa também. Então, existem vários meios que você... Eu faria a seguinte forma para você: piscina e acupuntura, ou osteopatia e acupuntura, ou somente o pilates, tá? Também causa rigidez, porque com dor você não consegue fazer toda a mobilidade da cervical. Causa dores de cabeça, na parte posterior da cabeça, região occipital da cabeça, bem na região da nuca, ok?